A felicidade não se compra. As religiões e filosofias são unânimes no combate às causas do suicídio. Essas causas são inúmeras. Podem se originar de vidas passadas, por exemplo, nos casos de suicídios em série. Podem se originar também de tendências inatas à depressão, ou por causa de desilusões amorosas, desemprego, machismo estrutural ou altos níveis de exigência social. Esta nossa conversa tem o objetivo de prevenir e orientar em busca da saúde mental e espiritual, que podem ser proporcionadas pela ciência e pela religião, na busca de uma vacina contra o suicídio. O Espiritismo nos prepara para enfrentar esse desafio. O que foi mais grave do que a pandemia? O número de suicídios. O Japão não teve lockdowns rígidos e registrou relativamente poucas mortes pelo coronavírus SARS-CoV-2. Infelizmente, o total de suicídios de homens e mulheres foi superior ao dos casos fatais pela Covid-19. Em um único mês, enquanto a pandemia matou 2.087 pessoas, 2.199 se suicidaram, caracterizando a primeira alta em 11 anos. Ao todo, foram registrados 21 mil suicídios, sendo as mulheres e estudantes as principais vítimas. Preocupado com o impacto direto da pandemia na saúde mental da população, o governo japonês criou o Ministério da Solidão, que passou a criar campanhas e políticas públicas voltadas à prevenção do suicídio. Esse órgão também cuida das pessoas que vivem sozinhas, desempregadas, vulneráveis a abusos e assédios sexuais, principalmente de pais e irmãos que, desempregados, passaram a ficar mais em casa. Especialistas na prevenção de suicídios afirmam existir uma conexão muito forte entre as mortes provocadas por celebridades e o aumento imediato, durante cerca de 10 dias, de suicídios de pessoas da mesma faixa etária. Algo semelhante à emulação de transtornos emocionais provocados pela publicação do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, em 1774. O mesmo fato ocorreu com o personagem da ópera A Flauta Mágica, de Mozart. Quanto mais se fala de uma celebridade que se matou, maiores são as brechas que se abrem nos flancos emocionais e espirituais, de que se valem velhos parceiros de experiências comprometedoras para situar-nos, as pessoas, no caminho do suicídio. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec relaciona algumas das causas mais frequentes lá na sua época, no século XIX, para o suicídio: decepções, infortúnios e afeições contrariadas. Além dessas causas, para os tempos atuais, acrescentaríamos os transtornos mentais e psicológicos, que abrangem a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o alcoolismo e as drogas. Não que essas causas não existissem no século XIX, existiam, porém não eram facilmente diagnosticáveis. Atentar contra a própria vida é a atitude execrada por todas as religiões e filosofias. O Espiritismo
trata desse assunto de forma ampla e objetiva, abrangendo suas causas e consequências. Quem lê o livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, escrito através da extraordinária mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, toma conhecimento do que aguarda o suicida além desta vida. Se o leitor dessa obra pensar um pouco, ele jamais vai cogitar dessa verdadeira tragédia moral. Vamos nos lembrar que Camilo Castelo Branco, o personagem abordado pela psicografia de Ivone Pereira, ele estava se aproximando da cegueira. E isso ele não admitia. Era um escritor. Colocou termo à própria vida através de um tiro na cabeça. Ficou durante muito tempo perdido, sem ter consciência de onde estava, achando que havia errado no tiro, que estava vivo ainda. Com muito custo, ele foi resgatado e foi para regiões inferiores, mais ou menos com o mesmo drama vivenciado por André Luiz na narrativa de Em Nosso Lar. E lá permaneceu durante muito tempo, até que foi resgatado, foi levado para regiões de cuidados, acompanhamentos e recebeu tratamentos lá no plano espiritual, principalmente na região perispiritual que foi atingida pelo tiro na tentativa do suicídio. Para ele não havia conseguido se matar. Só depois de caminhar muito, de ouvir instruções, lá no plano espiritual é que ele foi tomar consciência de que realmente estava morto, mas que havia atingido o seu cérebro perispiritual. E isso lhe custou muito caro. Lá na frente do livro de Ivone Pereira, nós vamos depois encontrar o retorno dele para uma nova vida, mas em condições precárias. Porquanto ele, ainda na situação de ex-suicida, teve que se sujeitar a uma nova encarnação em que ele renasceria cego novamente. Mas passou por muitos problemas, porque a pessoa, quando se mata, ela não tem ideia de que a vítima não é somente o indivíduo, mas as pessoas que estão à sua volta. Numa das voltas de Camilo Castelo Branco à Terra, ele teve autorizada a sua ida à sua antiga casa, que estava se deteriorando. Foi encontrar a sua filha junto do porto, se prostituindo para poder sobreviver. Tudo isso por causa do seu gesto, dessa tragédia moral que, por sua covardia ou sabe-se lá o quê, ele perpetrou porque ele não queria se sujeitar à condição de cego. As pessoas que cogitam do suicídio não estão preocupadas mais com a sua conservação. Elas vencem o instinto de conservação. Ela não mais cogita da razão. E por isso, não adianta muito a gente trazer aqui as consequências para o suicídio. Emmanuel relaciona essas consequências no livro Religião dos Espíritos. E por isso mesmo, as pessoas que leem, as que estão com a cabeça no lugar, estão pensando racionalmente, não cogitam, não pensam mais no assunto. Mas quando o indivíduo chega no círculo vicioso, que às vezes é até estimulado por espíritos inferiores, doentes ou obsessores, eles não estão dispostos a saber, a raciocinar sobre as consequências do seu gesto infeliz ao se matar. Por isso,
não levam em conta as consequências de seu gesto, do gesto tresloucado. Existe alguma vacina contra o suicídio? Como já falei no começo, de uma maneira geral, todas as religiões são pródigas em orientar, em consolar, em encaminhar os seus adeptos de forma que não cogitem, não pensem no suicídio. Houve uma época em que o suicida não podia ser enterrado junto com seus familiares, não podia receber missa de sétimo dia. Enfim, ele era afastado, era um degradado pela sociedade. Então, todas as religiões cuidam do assunto. As filosofias procuram orientar. Lembrar que a pessoa que pensa no suicídio tem que receber tratamento psicológico, psiquiátrico, ter atenção dos familiares e também orientação religiosa. O Espiritismo tem condições para trazer as pessoas que estudam e vivenciam os seus princípios a ver esta vida de um ponto de vista diferente daqueles que estão indiferentes a qualquer perquisição filosófico-religiosa. O ser humano precisa ser orientado e a religião, particularmente a religião espírita, está em condições de sensibilizar o indivíduo para afastar-se dessa verdadeira loucura. Richard Simonetti costumava usar a expressão suicidar-se é pular da frigideira para o fogo. Isto é, o indivíduo sair de uma situação difícil para uma situação muito pior. Mas o maior problema é que esse gesto vai comprometer a vida na espiritualidade do indivíduo que se mata, vai macular o seu perispírito, como já falamos a respeito de Camilo Castelo Branco, e vai renascer com o mesmo problema, ou um problema pior. E se ele, por exemplo, atingir o cérebro, pode vir com as faculdades mentais comprometidas. Não quer dizer que todas as pessoas que têm problemas mentais tenham sido suicidas, mas a recíproca é verdadeira. Quando a pessoa leva a sério a sua religião, as adversidades passam a ser consideradas como eventos naturais. Nós temos consciência de que estamos numa viagem através de um planeta que está em expiações e provas. O nosso mundo, infelizmente, ainda é pródigo em pessoas egoístas, que pensam só em si mesmas, que estão preocupadas em ter antes de ser. Criaturas que querem dinheiro, poder, riquezas, propriedades e não cogitam de uma morte que venha agora ou mais distante. Na verdade, a nossa encarnação e as dificuldades pelas quais estamos passando, aquele que estuda, que filosofa, que estuda o assunto, reflete sobre o assunto, passa a considerar essas dificuldades, essas situações, como fatores de crescimento. Na oportunidade evolutiva que recebemos aqui na Terra, temos que considerar que vamos passar por problemas físicos, psicológicos, emocionais e, eventualmente, espirituais. Então, contra esse afluxo de ideias, de dificuldades, de pressões, nós temos que tomar providências. Quem leva o espiritismo a sério começa a encarar os obstáculos de uma outra forma. Eles deixam de provocar violentas emoções e as pessoas começam a perceber que as situações físicas, espirituais, emocionais, que estão afetando a sua vida,
considerando o nosso posicionamento, nosso nível evolutivo, é até natural que a gente tenha esses problemas. Se estivéssemos falando de mundos melhores, superiores, tudo bem, mas estamos falando de um mundo denominado de expiações e provas, onde o trio terrível ainda impera: o egoísmo, a vaidade, o orgulho. E principalmente do egoísmo, o egoísmo produz vários filhotes que vão produzir consequências desagradáveis. Ora, isso cria um clima de poluição espiritual no planeta Terra, que impulsiona as pessoas para o caminho errado, para o caminho negativo. Porque pelo espírito de emulação, quando você vê alguém fazendo algo de errado, você, ao invés de se motivar para o bem, quer fazer algo mais errado ainda para tirar vantagem. Quando você se apega a uma religião, particularmente a espírita, e se apega também à filosofia espírita, que explica todas as diferenças sociais, físicas, essas convicções vão nos trazer uma resignação, vão nos trazer um outro ponto de vista que vai prevenir estados emocionais exacerbados. Na verdade, a pessoa que leva uma religião a sério, ela se auto-aplica uma verdadeira vacina contra o desequilíbrio e o suicídio. Nós nos lembramos, assim rapidamente, daquelas velhas benzedeiras, aquelas senhoras de idade que mal têm onde morar e lutam com muita dificuldade para sobreviver e não têm problemas de depressão. São pessoas que estão sempre de bem com a vida. Por quê? Porque não obstante a carência de vida dessas criaturas, elas se doam, elas estendem a mão àquele que precisa de ajuda. Eu me lembro quantas vezes minha mãe me levava, às vezes num domingo à noite, ou um sábado à tarde, ou às vezes durante a semana, quando a coisa já estava mais grave, me levava para receber o benzimento, que nada mais é do que o passe espírita, do que o toque terapêutico, hoje aceito pela ciência, ou mesmo o jurei dos messiânicos ou o reiki dos japoneses. Ela me levava até lá porque eu tinha muitos problemas gástricos e ela passava aquela arruda embebida numa água benta com cinza e dali a pouco o seu magnetismo me ajudava a superar aquela crise estomacal ou mesmo digestiva. Essas mulheres não têm problemas de depressão, não obstante a carência em que vivem. Por quê? Porque elas fazem o bem, elas estendem a mão ao semelhante. E isso vai lhes dando uma outra maneira de ver a vida. Essa atitude dessas senhoras e de muitos outros que fazem o bem, previne estados emocionais exacerbados. São pessoas que, com o bem, se vacinam contra o desequilíbrio e o suicídio. Por quê? Há mais suicídios, e inclusive nos últimos tempos, como citamos no começo da nossa conversa, aumento de casos de suicídio em países considerados desenvolvidos. Talvez a resposta esteja na questão 943 do Livro dos Espíritos. Os mentores atribuem o desgosto da vida à ociosidade, à saciedade e à falta de fé. Olha só, falta de religião, falta de trabalho, falta de estender a mão ao próximo. Essas pessoas de países escandinavos ou outras civilizações muito ricas
desenvolvidas, de uma hora para outra se veem envolvidas em uma irrupção muito grande de suicídios, porque certos indivíduos estão na ociosidade, têm tudo na vida e perdem a razão de ser, não sabem por que estão vivendo, não têm uma religião. Não há motivos plausíveis para o suicídio dessas criaturas. E vem o Livro dos Espíritos dizendo que o desgosto da vida dessas pessoas é provocado pela falta de trabalho, falta de laborterapia, falta de necessidade de atividade para ganhar a vida e, finalmente, falta de religião, falta de Deus em suas vidas. Na questão seguinte, 945, nós falamos da 943, vamos falar da 945 agora. Os espíritos são bastante incisivos ao afirmar que a falta de atividade útil provoca o suicídio. Então, aqui no Brasil, raras pessoas que não precisam trabalhar. Elas têm muitos outros motivos para se desgostar da vida, mas não a falta do trabalho. Quando você se dedica a uma atividade útil, quando você precisa de uma atividade para ganhar a vida, para sobreviver, não há tempo para pensar em bobagem, em suicídio. Há, nesses meios mais humildes, pessoas que sofrem de depressão e às vezes nem podem se tratar. Mas a depressão, o estresse, a tendência para o suicídio é muito mais comum, muito mais frequente em meios mais abastados e, como já falamos antes, em países considerados desenvolvidos. Existem alarmes na espiritualidade. Quando alguém pensa em suicídio, soam alarmes para alertar todos os espíritos que estão à nossa volta para adotar medidas preventivas, profiláticas de prevenção e de salvação se o processo de suicídio já está em andamento. Nós temos muitos casos de situações em que, quando o indivíduo pensa no suicídio, ele começa a procurar a melhor maneira de se suicidar, a maneira menos dolorosa. Ele é envolvido imediatamente por parentes, amigos, criaturas salvadoras, o seu protetor espiritual, para tirar da cabeça dele essa tendência. Então nós podemos imaginar que, se não fosse a intervenção do plano espiritual, nós teríamos um volume muito maior de suicidas no planeta Terra. Então nós não estamos sós. Não apenas nós, encarnados, adotamos medidas profiláticas e de prevenção, mas o plano espiritual, que sabe muitas coisas muito antes de nós, adotam essas medidas. Deus jamais desampara seus filhos. Quando alguém começa a colocar minhocas suicidas em sua cachola, disparam alarmes na espiritualidade com efetivas medidas de contenção para que se evite o gesto infeliz, a fim de que a transgressão dessa lei divina não lhe provoque coisa pior. Eu me lembro, Richard Simonetti narrou certa ocasião, está num dos seus livros, quando ele voltava no domingo à tarde daqui do SEAC para o prédio em que ele morava. Ele teve uma vontade danada, quando estava indo para o seu apartamento, de visitar um vizinho. Falei, mas não avisei, não falei nada, eu sou muito cansado. E ele ficou ali na parte da tarde, no seu apartamento, acordou assustado, com sirenes, gente correndo, gritando. Pois bem, aquele vizinho, em relação ao qual ele teve a intuição de visitar, esse indivíduo, naquele exato momento, estava pensando em se matar
e acabou cometendo realmente esse gesto. Richard não tem culpa nenhuma disso, mas ele foi uma das criaturas que foi alertada. As pessoas foram alertadas para que alguém socorresse aquele indivíduo. Mas, infelizmente, esse pedido de SOS não chegou a tempo. Deus jamais desampara os seus filhos. Há sempre pessoas na espiritualidade que estão procurando evitar. Há verdadeiras caravanas para prevenir, para tirar da cabeça. Agora, o problema é quando a pessoa toma a sua decisão de uma hora para outra. Não dá tempo de o Espírito salvá-lo. Não dá tempo de o Espírito chamar alguém para evitar que aquilo aconteça. No último livro de Richard Simonetti, ele conta a história de um taxista que, quando uma moça entrou no seu carro e pediu para levá-la ao viaduto do chá, ele, o taxista que era médium, já ouviu uma orientação. Essa moça está com a intenção de suicidar-se. E ele foi conversando com a moça e no meio do caminho ele recebeu uma orientação da mãe da moça que queria salvá-la. E ele foi dialogando, provando que ele era uma pessoa que estava ali para tentar ajudá-la. E ela ficou surpresa. Como é que ele sabia o seu nome, o nome da sua mãe e o motivo pelo qual ela estava querendo se matar? Esses dados precisos fizeram com que ele tivesse forças, argumentos para dissuadi-la desta atitude de se atirar de cima do viaduto do chá. E se nós lermos este livro, o livro chama-se O Melhor é Viver, de Richard Simonetti. E nós vamos perceber que, graças a este taxista, essa moça percorre todo o livro num trabalho de recuperação, tanto dela como de outras pessoas, e ela chega ao final do livro numa situação muito melhor, graças à intervenção precisa dos espíritos superiores que vieram socorrê-la, adotando medidas benditas que a salvaram do suicídio. Daí, caros irmãos, a necessidade de cultivarmos uma religião, porque além de nos proporcionar um estímulo ao espírito de serviço, a gente vai a uma igreja, por exemplo, e vê tanta gente trabalhando, uma igreja católica, gente procurando manter a igreja, porque o Vaticano mantém o salário do padre, mas as demais despesas têm que ser supridas pelos fiéis da igreja. Da mesma forma, os irmãos evangélicos têm que manter a sua igreja. Da mesma forma, o espírita precisa de gente que trabalhe para manter a casa, porque há dispositivos constitucionais, e eles existem, ainda bem que existem, que não se pode atribuir uma verba para a casa religiosa. Daí, quando você cultiva uma religião, você é envolvido, você é estimulado ao espírito de serviço para manter a casa, ou para manter uma instituição de benemerência, um orfanato, um asilo ou um albergue. E quando você se liga à religião, você não apenas ora, não apenas ouve sermões, não apenas estuda, mas é estimulado a trabalhar em favor do próximo. E isso fortalece a nossa confiança em Deus. Isso atrai a proteção dos nossos benfeitores espirituais, que afastam de nós os pensamentos negativos de entidades infelizes que se aproximam do candidato ao suicídio. Mas é bom lembrar que os protetores não podem fazer milagres. Eles precisam contar com a nossa participação. Quando a gente começa a se empolgar demais
com a desvairada suposição de que seria melhor morrer, é preciso ter um controle próprio, readquirir o equilíbrio, buscar socorro, conversar com familiares, buscar um psicólogo, um psiquiatra, tomar o medicamento adequado, passar a submeter-se a sessões de psicoterapia. Isso vai melhorar o nosso humor e vai melhorar também a nossa sintonia para nos afinarmos com os protetores espirituais, para que possamos estar permeáveis à ajuda que eles possam nos trazer. As várias instituições religiosas têm os seus meios para dar assistência às pessoas depressivas, às pessoas com estresse, às pessoas que pensam em se matar. Particularmente, é bom saber que o SEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, tem soluções maravilhosas para as pessoas que estão ingressando nessa faixa perigosa da depressão e do suicídio. Nós temos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade um trabalho denominado TDM, que é o tratamento da depressão através do magnetismo. São passes que são aplicados. Um detalhe: quem se submete à entrevista fraterna e depois é encaminhado ao TDM, é alertado que ele não deve suspender o seu tratamento médico. Deve continuar trabalhando com o seu médico, tomando os medicamentos, continuando com as sessões de psicoterapia, passando pela laborterapia. E, paralelamente, o TDM aplica os passes, oferece palestras, leituras, atividades que vão reequilibrar o indivíduo que está depressivo e está pensando no suicídio. Então, é preciso considerar que os protetores espirituais não fazem milagres. Precisam contar com a nossa participação quando a gente começa a botar essas minhocas suicidas na cabeça. Nós temos que estar com as nossas antenas espirituais estendidas para nos afinarmos com os protetores espirituais. Porque se não nos afinarmos com eles, se não sintonizarmos com os espíritos superiores, nós vamos sintonizar espíritos inferiores. Não necessariamente espíritos maus, perseguidores, obsessores, mas espíritos doentes que são atraídos pela nossa doença mental. Alguns religiosos costumam atribuir ao suposto diabo o impulso de que criaturas fragilizadas são objeto para perpetrar o gesto do suicídio. Embora saibamos da inexistência de criaturas criadas ou eternamente devotadas para o mal, pois todos estamos sujeitos à evolução, ao determinismo evolutivo, e mais dia menos dia teremos que retomar nossa jornada em direção ao bem. Isso aí não tem conversa. Qualquer pessoa vai ter que evoluir, melhorar-se. Mas essa metáfora do diabo é válida. Infelizmente, existem obsessores que, iludidos com a ideia de vingança, tornam-se verdadeiros demônios a atormentar nossas vidas. Vou lhes trazer uma narrativa contida no livro Encontros e Desencontros, de Richard Simonetti, que fala da história de Ifigênio. Ifigênio estava treinando sua vocação de obsessor e ele estava assediando Miguel. O caso é que Miguel, numa vida anterior, havia atrapalhado a vida de Ifigênio, havia sido cruel com Ifigênio. E agora ele voltava, agora Ifigênio está morto, desencarnado, e veio se vingar de Miguel. Então Ifigênio
tornou-se, ou estava querendo tornar-se, o obsessor de Miguel. Queria envolver Miguel com seus sentimentos negativos para inocular na sua cabeça e em sua mente a ideia do suicídio. O perseguidor sabia que, se ele conseguisse o seu intento, ia provocar sofrimentos terríveis na vida de Miguel. Mas era isso que ele queria. Para vingar-se de males pretéritos, Miguel, na vida passada, fez mal para Efigênio. E agora, Efigênio, vingativo, não perdoou Miguel, voltava para vingar-se desses males pretéritos. Mas surgiram alguns problemas. As ações de Efigênio não estavam surtindo efeito. Miguel não abria brechas que permitissem o assédio de Efigênio. Vida profissional inatacável, modelo de virtude, tinha muitos cuidados com a saúde e tinha uma constante sintonia com o bem. Era um indivíduo assim, descontraído, alegre, sempre de bem com a vida. Efigênio resolveu consultar um superior especializado em perseguições espirituais. Então o indivíduo, o mestre, esse mestre da perseguição, da obsessão, falou: olha, você vai ter que ficar, aguardar pacientemente o momento adequado. Quando a sua vítima fraquejar, vai ser o momento adequado para você desferir o bote sobre ela. Isso pode acontecer por um impulso passional, alguma coisa ligada aos seus interesses, enfim, qualquer coisa assim que desequilibre a vida desse indivíduo. Ele esperou e nada de acontecer esta situação. Ele estava querendo realmente uma brecha para entrar na cabeça de Miguel. E, infelizmente, um dia essa situação apareceu. Um acontecimento que afetou Miguel com a profundidade desejada por Efigênio. Isso deixou Miguel irritado, agressivo, desiludido, uma grande mágoa que mexeu com o seu coração. O seu coração parecia arrebentar de dor. Aquele momento na vida de Miguel era intolerável, inadmissível. Efigênio aproveitou o momento e passou a lhe transmitir a macabra sugestão: melhor morrer, melhor morrer. Pego desprevenido, Miguel comprou a ideia do obsessor e, no ímpeto, atirou-se de grande altura e regressou ao plano espiritual, enquadrado no lamentável crime do suicídio. Mas, afinal de contas, com aquela vida tão certinha, tão equilibrada, voltada para o bem, o que poderia ter mexido com a vida de Miguel a ponto de se matar? A resposta estava no bilhete lacônico que deixou para os familiares. Ele não suportara ver o seu time predileto de futebol derrotado numa partida decisiva do campeonato. Amigos, o suicídio é uma decisão infeliz, que pode chegar de mansinho, com uma tristeza, uma melancolia, ou pode chegar no ímpeto barulhento, incisivo, e vai nos incidir numa drástica solução para acontecimentos desagradáveis. Embora não exista o diabo como anjo dedicado eternamente ao mal, a decisão para o suicídio pode ser alimentada pela influência de obsessores vingativos. O Espiritismo é a vacina infalível contra o terrível vírus do autoaniquilamento. Quando nos prevenimos contra as más sugestões que inflam nossas tentações, ideias malucas são repelidas imediatamente
impedindo que cogitemos desse assunto infeliz. Esta disposição de termos a vacina do conhecimento, da oração, da ligação com entidades superiores, vai impedir que esses assuntos infelizes tomem a nossa cabeça. E essas ideias malucas são repelidas, não permitindo que semelhante loucura invada a nossa casa mental. Até o presente momento, nós falamos de pessoas que tendem para o suicídio em virtude de algum desequilíbrio, porque trouxe do passado alguma tendência, caso de suicidas em série, ou mesmo com graves débitos, e aí sujeitam-se à influência de espíritos doentes inferiores. Mas e quando falamos, por exemplo, de um candidato ao suicídio, que é um homem bom, um homem caridoso, que entende erroneamente que a sua morte irá beneficiar outras pessoas? Qual será o entendimento da espiritualidade diante dessa dúbia conduta? De um lado, a generosidade de um homem benigno. Do outro lado, a transgressão de uma norma divina, a da preservação da vida. Como é que ficamos? O filme A Felicidade Não Se Compra, dirigido por Frank Capra, de 1946, narra a história de George Bailey, protagonizada por James Stewart. O personagem era um homem bom e honesto, que durante toda a sua vida ajudou muitas pessoas, renunciando a realizar os seus próprios sonhos. Mas George estava em apuros, provocados por um abesteiro do seu tio Billy, que havia deixado, assim, no balcão de um banco, uma grande quantia de dinheiro da empresa dirigida por George. O normal seria que alguém pegasse a bolsa e devolvesse para George, para o tio de George, tio Billy. Mas aproximou-se um empresário inescrupuloso, com ideias malucas de dominação da cidade. George resolveu se matar, para que o seu seguro de vida cobrisse o rombo financeiro provocado pelo tio. Acontece que as orações das pessoas auxiliadas por George chegaram à espiritualidade. E a espiritualidade mandou imediatamente um espírito, um anjo, de nome Clarence, para demovê-lo da ideia do suicídio. Clarence tinha a missão de convencer George de que a vida era mais importante do que a sua morte e da importância que havia tido na vida das outras pessoas. Mas o seu protegido estava prestes a se atirar no rio. E então Clarence, o anjo protetor, materializou-se, atirou-se nas águas e começou a gritar por socorro. E o plano de Clarence deu certo. Imediatamente, como era o do seu feitio, George esqueceu completamente de si mesmo, tirou o paletó e atirou-se para salvá-lo. E a partir daí, começou a missão de Clarence. Seria muito melhor que eu não tivesse nascido, disse desolado George para Clarence. A partir dessa frase, Clarence teve uma brilhante ideia, sem querer sugerida pelo próprio protagonista, e resolveu criar exatamente uma hipotética situação. George nunca teria nascido, jamais existira. A partir daí, em forma de flashbacks,
George começa a repassar toda a sua vida. Bem, como supostamente George nunca teria nascido, na infância não salvou seu irmão Harry de um acidente no gelo. Com isso, Harry, o irmão, não pôde salvar centenas de pessoas de um navio durante a guerra. Como George jamais existira, também não evitou, quando era pequeno e trabalhava numa farmácia, não evitou que o farmacêutico envenenasse inadvertidamente, sem querer, uma criança. Com isso, o profissional, o farmacêutico, uma pessoa respeitada, boa, foi para a prisão e se tornou um mendigo. E muitas outras cenas vão se seguindo, mostrando como a vida de George havia sido frutífera e significativa para um grande número de pessoas. Ao constatar essa realidade, George Bailey percebeu a sua importância e ensaiou uma oração, pedindo a Deus que lhe mostrasse um caminho, uma luz, uma solução para o problemão que estava enfrentando. Correu de volta para a ponte e rezou muito para voltar a viver, para voltar à realidade da sua vida. Deus o ajudaria a safar-se daquela situação difícil. Como vemos, caros amigos e irmãos, o filme de Frank Capra imita a realidade que a doutrina espírita nos ensina. A ficção de Frank Capra, com o tocante e inesquecível filme A Felicidade Não Se Compra, está muito próxima da realidade que a doutrina espírita nos ensina. Quando confiamos em Deus e nos aproximamos do bem, jamais nos falta a proteção da espiritualidade. Quem se dedica e se sacrifica em favor do semelhante é objeto de atenção especial da divindade. O personagem que descrevemos foi envolvido por forças sublimes na figura de um enviado angelical para que desse à sua vida o rumo que merecia, tendo em conta seus altos méritos e a nobreza de caráter que ele possuía. Da mesma forma, amigos, devemos escolher nossas companhias espirituais, cultivando bons pensamentos, boas atitudes, para que nos momentos de dificuldades e de instabilidade sejamos aquinhoados, assim como foi George Bailey, com a presença do nosso protetor espiritual, para que não nos falte o equilíbrio e não nos ocorra coisa pior. O algoritmo da vida. Os esforços dos nossos anjos guardiães acabam de ganhar um novo e precioso aliado, o algoritmo da vida. Um projeto sem precedentes, assinado pela Rolling Stone Brasil, veículo voltado à cultura pop, principalmente à música, em cujo campo lida diariamente com alarmantes sintomas de depressão, que abreviam de forma precoce a vida de muitos de seus músicos e seguidores. A ferramenta algoritmo da vida identifica a recorrência de termos constantes da gramática de expressão e encontra perfis de potenciais candidatos ao suicídio. Na conversa, nas formas de tratamento adequadas e auxílio de psiquiatras, a Rolling Stone Brasil já detectou quase 300 mil menções que sugeriram a linguagem da depressão. A principal mola propulsora para o suicídio no século atual chama-se depressão.
No começo, insidiosamente, surgem alguns pensamentos inofensivos em nossa cabeça. Quando o fardo da vida começa a ficar pesado, brota-nos a falsa ideia de que a vida espiritual é melhor do que a física. Talvez morrer fosse melhor, pensamos. A seguir, já que o destino não se resolve, predispomos-nos a dar-lhe um incentivo, uma espécie de mãozinha, em direção ao que julgamos ser o alívio para as nossas dores. A partir daí, e para essa fase caminham mais de 20% dos que pensaram no assunto, perigosamente, o candidato ao suicídio assume que é melhor morrer mesmo e começa a pensar no meio menos doloroso para perpetrar seu intento. Infelizmente, cerca de 6% dessa pequena população consuma o gesto infeliz. Ignoram esses atormentados irmãos que somos seres imortais e que o máximo que conseguiriam seria desprender-se do corpo material e que em seguida tomariam consciência de sua grave situação na espiritualidade com o desencantamento daqueles que se frustram por não alcançar seus objetivos. Daí, o alerta de que devemos tratar do corpo e do espírito, pois além das causas físicas, existem as causas psicológicas e as de pressão magnética, oriundas de irmãos infelizes do mundo espiritual. Muitos discordam dessa tese, alegando que são meras especulações filosóficas, mesmo porque, até onde se lembram, jamais fizeram mal a qualquer pessoa. Como, portanto, poderiam ser objetos dessa insólita perseguição espiritual? Desconhecem ou esquecem esses irmãos que, se não encontramos na vida atual a causa de nossos sofrimentos, fatalmente deveremos procurá-la em vidas anteriores. Se acreditamos num Deus justo, temos que admitir que os efeitos que hoje sofremos devem ter necessariamente uma causa anterior. Porque se a causa não está no presente, deve estar no passado de nossa jornada espiritual. Nesse encerramento, amigos e irmãos, vamos nos revestir da fé que conecta as forças que sustentam a vida e inflamemos novamente a chama extraordinária que existe em nosso peito. Com certeza, os momentos difíceis e nublados vão passar e o sol divino voltará a brilhar em nossas vidas. Busquemos ajuda na força do bem e na confiança em Deus e com certeza seremos amparados. Que o Senhor maior continue conosco.